Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí no gravado. Um beijo no teu coração. Você está precisando de uma cura física, emocional ou espiritual? Escreve aí. Escreve você aí no chat. Cura física ou cura emocional ou cura espiritual, caso você precise. Meu sogro, cura física. La Fernanda, cura emocional. Eu o quê? Cura o que você quer, lugar rico? Seja específica. Cura emocional, Gláucia 0811, Tarsila Beluco, cura emocional. Cura emocional, Priscila, Camiles, cura espiritual, a Kátia, eu preciso das três. Uhum. A maioria é cura emocional, né? A Auricélia, cura física. A maioria sai cura emocional, né? Eu quero amar Jesus assim como você. Lindo ver você falar desse amor. Quando tem um tempo para todas as coisas. Eu queria muito falar do amor de Jesus em 2019. 2019, a Bruna sabe, minha esposa, eu queria muito falar do amor de Jesus para o máximo de pessoas possível. E a internet possibilita isso. Mas há tempo para todas as coisas. E eu precisava me encher mais do amor dele. Aí foi o ano de 2019 inteiro, fora os anteriores, para que no tempo certo ele pudesse levantar. Entendeu? Então você precisa do quê? De uma cura espiritual, física ou emocional? Ou as três? Você escreve. É importante você manifestar. É importante você escrever. E você abre a tua Bíblia e nós vamos fazer uma oração no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, o livro de Atos, que é o primeiro livro depois de Jesus, depois dos evangelhos, João, Mateus, Lucas, Marcos. Atos é atitude. Carol Sabá, Aninha Carol. Mas não são as atitudes da Carol Sabá e da Sandra. Não são atitudes de Pedro, de João. Eles tiveram atitude. Mas, acima de tudo, é a atitude do Espírito de Deus na vida deles. A atitude do Espírito de Deus na vida dos apóstolos, que não carregavam o Espírito de Deus até o dia de Pentecostes. Andaram com Jesus 3 anos. Eles viam o Espírito de Deus se manifestar em Cristo Jesus, na presença do homem em Jesus naquela época. Mas eles não carregavam o Espírito de Deus. Foram poucas as pessoas que tiveram o Espírito de Deus. João Batista teve, antes de Jesus. Mas depois de Jesus, está escalado nos quatro cantos da terra. Milhões e milhões de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Isso vem acontecendo, pessoal. Pessoas, o que é isso? Pessoas se enchendo do Espírito de Deus, que é o que você veio buscar aqui. Acima de tudo, eu creio que você veio buscar isso. Se encher do Espírito de Deus. Nós falamos sobre isso 1.060 vezes, 1.060 lives. Hoje é o devocional de número 1.060. Que você saia daqui cheia do Espírito de Deus. E Jesus te entrega a ele. Diga assim: eis-me aqui, eu quero sair daqui cheio do Espírito de Deus. Eu quero fazer o meu dia cheio do Espírito de Deus. Você precisa dizer aí do outro lado. Amém? Você não pode ficar assim. Você não tá assim, né? Não escovou o dente, não escovou o dente e ainda fica olhando para mim assim. Não, né? De jeito nenhum. Diga assim: eu quero sair deste devocional cheia do Espírito de Deus. E vou levar esse Espírito de Deus, carregar esse Espírito de Deus ao longo do meu dia. Você precisa hablar. Você precisa falar. Você precisa falar. E se quiser gritar, grita. Mas não tem a ver com grito. Tem a ver com um coração contrito, sincero, um espírito quebrantado dentro de você. Eu quero carregar o Espírito de Deus no dia de hoje, no meu trabalho. Principalmente porque é onde você vai passar mais tempo. Não, Bruno, eu trabalho em casa, então carregue dentro da tua casa, nos quatro cantos da tua casa. Amém?
Então, Jesus, por favor, não me deixa falar por linguagem persuasiva, não quero falar por método. Jesus, eu não quero falar por inteligência própria. Jesus, eu não quero falar por boa forma de comunicar. Jesus, eu não quero, Jesus. Não, só me deixa falar pelo teu espírito, para que todas as mulheres e homens saiam dessa live com a certeza: o Espírito de Deus foi ativo dentro de mim. Houve algo dentro de mim. O Espírito de Deus, vivo e eficaz dentro de mim. É isso que eu recebo nessa live. O poder de Deus dentro de você, irmão. Pelo amor de Deus, não é possível que você não queira isso. Não é possível que você não queira isso, cara. Não é possível. Amém? Obrigado, Jesus. Espírito Santo, faz do seu jeito. Se o Senhor quiser mudar tudo de lugar, muda. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser fazer o que o Senhor quiser, faça, Jesus. E haja cura nessa live. Aonde ninguém vai conseguir explicar. Aonde ninguém vai conseguir explicar. Amém? Deus é um Deus de detalhes. Veja Deus nos detalhes do seu dia a dia, no dia de hoje. Então presta atenção nos detalhes da palavra dele aqui. Presta atenção nos detalhes da palavra dele. Atos capítulo 3, Jesus já tinha ido para o Pai, já tinha acontecido a grande promessa que era o recebimento do Espírito Santo, que era a entrega do Espírito Santo para, começando ali em Jerusalém, e que chega até no Brasil nos dias de hoje. Logo no início, logo depois desse mover de Deus, do cumprimento da grande promessa, uma promessa escrita por Joel. Joel falou que nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Isso foi anos antes de Jesus. E se cumpriu após o que Jesus fez na cruz. E diz assim a Bíblia: certo dia, por volta das 3 da tarde, se alguém puder escrever para mim, Atos capítulo 3, versículo 1, até onde o Espírito nos levar. Mas a princípio, escreve aí Atos capítulo 3, versículo 1 a 5. 1 a 6, 1 a 6. Tá? Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João, que eram discípulos de Jesus, foram ao templo orar. Foram ao templo orar. Joel 3:21, mas não é a palavra de hoje, mas você pode ler lá. Um dos versículos mais gloriosos da Bíblia. Joel. Não é o Joel J, não. Um beijo no coração do Joel J. Mas do Joel, o profeta Joel. Deus falando através dele. Se cumpriu essa grande promessa. A melhor que tem é essa daí. É o que vai nos sustentar até a volta do Cristo. Então veja. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Cara, eu fiquei meditando nessa palavra, foi o meu devocional, foi em cima dessa palavra. Jesus falou comigo através desta palavra e eu creio que ele vai falar com você e já está falando. Cara, e aí eu fiquei pensando assim, Jesus, mas Pedro e João, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas Pedro e João conhecia esse cara ou não? Se esse cara todos os dias era colocado na porta do templo, por ele ser aleijado, ele era colocado na porta do templo para pedir esmola, para pedir dinheiro. E Pedro e João tinham o hábito de orar todos os dias às 3 horas da tarde. Então eu creio que Pedro e João já conheciam esse cara, de alguma maneira. A Bíblia não fala, seja de vista, sabe? Você vai num lugar todo dia e você vê uma pessoa todo dia, mas talvez você não troque ideia com aquela pessoa. Eu não sei, eu fiquei pensando sobre isso, assim, sabe? O fato é que nesse dia aconteceu algo sobrenatural e é o que eu desejo que aconteça na tua vida hoje. E eu falei, Jesus, eu vou entrar na live crendo de que alguém ou alguns vão testemunhar um grande milagre
na live, durante a live, vai sair da live de forma diferente hoje, em cima da cura que você precisa. Eu creio que alguém vai testemunhar, ainda que você não me conte, eu vou continuar crendo, porque o Espírito me confirmou isso. Alguém vai sair desta live como esse coxo saiu. Vai vendo. Então, esse cara era colocado, ele era carregado por pessoas. Eu queria que quando você lesse a Bíblia, você tentasse imaginar essa situação. Quando você ler a Bíblia, você precisa usar a sua imaginação. Escreva isso aí. Você precisa usar a sua imaginação. Você precisa se colocar no lugar do outro. Você precisa se colocar no lugar de quem está sendo falado aqui na Bíblia. Então, se coloque no lugar desse aleijado de nascença. Olha o problema dele. O problema dele era esse. E ele dependia de pessoas para colocar ele em um lugar e pedir esmolas. E essa palavra veio de encontro ontem à noite. Eu ia na farmácia, eu sei lá onde que eu ia ontem, eu já tinha virado abóbora, já era tarde. E aí eu sempre vou para a direita, e aí eu fui para a esquerda. Deus mandou você ir para a esquerda? Não, mas eu fui para a esquerda, mas sempre eu vou para a direita, eu desço a rua ao invés de subir. E aí eu subi, e aí de repente duas meninas jovens tinham acabado de entrar no curso de enfermagem. Elas estavam vendendo alfajor. E aí elas me abordaram com toda a vergonha, elas me abordaram falando, olha, a gente precisa pagar a nossa mensalidade, a gente estuda enfermagem e a gente está aqui vendendo alfajor, é delicioso o alfajor, você pode comprar? Na hora eu falei assim, Deus é bom. Cara, e aí eu não consigo explicar para você tudo que nós vivemos. Eu sei que eu trouxe essas duas meninas até a presença do meu pai na fé, o Silas, que estava trabalhando, era turno dele ontem, porteiro do meu prédio, o cara que mais me ensinou Bíblia, um pastor da Assembleia de Deus, e ele é o meu pai na fé. E aí eu falei, Silas, e aí, o que você acha desse alfajor? Você acha que essas meninas sabem cozinhar um alfajor? E a gente começou ali no mover do Espírito Santo, e de fato, a gente comprou todos os alfajor daquelas meninas. Só que, qual que é o detalhe? Elas saíram de casa e elas, depois que a gente falou que ia comprar todos, tá, elas falaram, nossa, a gente estava orando. A gente saiu de cá, Deus envia uma luz, a gente não pode sair daqui sem vender tudo. Elas já estavam cansadas. E elas pediram, envia alguém iluminado, né? As palavras dela, envia alguém iluminado para nos ajudar. Só que, qual é a ajuda que elas esperavam? Alguém está comigo aqui? Qual é a ajuda que elas esperavam? Assim como esse coxo de nascença, elas também esperavam algo. Esse coxo de nascença era colocado na porta do templo para receber o quê? O que ele esperava? O que ele esperava? O que ele esperava? Vocês não estão comigo aqui, não. Não é possível. Vou desligar a live. Que você comprasse. Elas esperavam a venda. Minha mãe está aí também. Só que uma delas estava cansada do sonho dela de ser enfermeira, à beira de desistir. E a gente derramou algumas palavras na vida delas. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus sempre vai te surpreender se você permanecer na videira. Você espera algo e ele vai te dar algo muito melhor. E foi o que aconteceu aqui. O coxo esperava dinheiro. Dependia de pessoas para ser colocado e ficar olhando para as pessoas e pedindo esmola. Você leu aqui comigo. Quando ele, o coxo, viu que Pedro e João iam entrar, pediu dinheiro para Pedro e para João. Só que Pedro e João eram humildes. Eles não tinham dinheiro. E olha o que a Bíblia diz no versículo 4, eu vou ler até o 6. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós. Olha para nós. E eu digo para você, olha para mim. Disse Pedro.
O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar. Que é o que eu quero fazer com você aqui hoje. Em nome de Jesus. Eu não tenho nada além da fé no nome de Jesus para te levantar aí desse lugar. Nesse exato momento, eu não tenho nada nas minhas mãos para que você receba a cura física, emocional e espiritual, como vocês falaram aí que vocês precisam. Eu não tenho nada nas minhas mãos. Eu não tenho uma oportunidade de emprego para você que está desempregada. Eu não tenho dinheiro para você que está precisando de dinheiro. Eu não tenho. Não. Eu não tenho conexão para você neste dia, nesta live. Conexão com alguém que vai te ajudar. Não tenho. Neste exato momento, a única coisa que eu tenho, nesta live aqui, ao vivo, é a fé no nome de Jesus. De pegar você pela mão, sem te ver, sem pegar na tua mão, fisicamente, mas crer de que você vai levantar e vai sair andando desta live. Você vai começar a andar, fazer as coisas que você tem para fazer, de que você não está fazendo. Você vai sair dessa live para fazer as coisas que você tem que fazer e que você sabe que você tem que fazer, mas não está fazendo porque você está aleijada, está caída, está caído, prostrado. Não nos pés de Jesus ainda, mas prostrado nos pés de algum ídolo, prostrado aos pés de alguma ferida emocional. Não viva mais de migalhas, não viva mais de esmolas a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem recebe? Quem declara, eu saio andando. Entrei prostrada, não preciso ir até o final aqui do devocional, para você já se levantar. Porque é o seguinte, esse coxo foi levantado. E a Bíblia diz que no mesmo instante os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. E em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Entrou no templo para louvar a Deus, adorar a Deus. No mesmo instante, irmão, ninguém vai tirar essa fé de mim, velho. As circunstâncias quer tirar. Alguém pode vir e falar assim, mas esse caso específico não tem mais jeito. Alguém pode vir falar isso comigo e eu posso, se eu ficar olhando, eu posso até cambalear. Mas o Espírito Santo sempre me traz a palavra. E é isso aí, eu recebo, eu saio andando. Eu saio andando desta live. Isso aí, garotinhos. É isso aí, garotinhos. Não preciso nem mandar vocês escreverem. Saio andando. Eu creio que alguém vai testemunhar algo forte. Olha só. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo de tantas vezes tinham visto na porta do Formosa. De tantas vezes que eles tinham visto o mendigo, eles falaram, poxa, é aquele mendigo que ficava na porta pedindo esmola. E aí olha o que aconteceu. As pessoas no versículo 11 ficavam admiradas com tudo isso que estava acontecendo, e onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. E aí a galera começou a achar que foi Pedro e João que curou aquele homem. E aí Pedro, no versículo 12, disse o seguinte, povo de Israel, por que vocês ficam surpresos com isso? Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Você acha que foi nós? Olha isso, cara. Nós, seres humanos, temos a tendência de colocar expectativa em pessoas aqui na Terra. Pessoas, homens e mulheres de Deus. Faz isso não. Aqui, ó. Por que vocês olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder?
Pedro não está tendo uma falsa humildade. Ele está falando a verdade, não foi nós. No versículo 15, Pedro disse: vocês mataram o autor da vida. O autor da vida. Quem Jesus é, por exemplo? O autor da vida. Você quer uma frase assim? Você que gosta de frase sobre quem Jesus é? Então, a Bíblia diz, não sou eu. Jesus é o autor da vida. Versículo 11. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas deste fato, Pedro disse. No versículo 15. E no versículo 16, para a gente terminar nos versículos e que o Espírito Santo possa fazer a obra aí dentro de você. Olha o que Pedro disse. Como é que esse cara foi curado? E aqui há um grande ensinamento para você. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Diante de seus olhos, a fé no nome de Jesus curou ele. Bruno, por que você está reforçando a fé no nome de Jesus? Por quê? Eu quero te dizer uma coisa. Certa vez, também no livro de Atos, não precisa abrir, tinha uns caras que ficavam usando o nome de Jesus para retirar espíritos malignos. Queriam usar o nome de Jesus para retirar espíritos malignos de pessoas, curar pessoas. E aí, a Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo 13, tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Ordeno que seja curada em nome de Jesus. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Deixa eu dizer uma coisa, você e eu podemos não obedecer às instruções de Jesus. Eu e você podemos não obedecer Jesus, mas o demônio obedece o nome de Jesus, sabia disso? Quando Jesus entra, ele sai fora. Várias passagens mostram isso. O demônio sabe quem Jesus é. Os espíritos maus sabem quem Jesus é. E algumas pessoas, porque, deixa eu te colocar no contexto, pessoas lá em Israel tinham uma, uma falsa sabedoria no sentido de que no nome de alguém, eu vou usar o nome de alguém que já morreu, ou vou usar o nome de alguém para exorcitar uma pessoa, para tirar um espírito de uma pessoa. Sabe? E aí tentaram fazer isso no nome de Jesus e deu ruim. Porque o segredo está no nome, está no poder do nome de Jesus, mas existe um plus, existe algo que precisa acontecer, que é a fé. A fé no nome de Jesus. Esses caras queriam usar o nome de Jesus apenas, escute isso, esses caras queriam usar o nome de Jesus apenas para curar. No nome de Jesus seja curado. Não, não é assim. Você tem fé? Você que está declarando a cura sobre a vida de alguém, ou você que quer declarar sobre a tua vida, você tem fé no nome de Jesus? Você confia no nome de Jesus? Você confia nisso? Você tem total fé nisso? Ou lá dentro de você tem alguma dúvida? Você sabe, quando nós temos dúvida dentro de nós sabemos. Cara, de verdade, eu não tenho fé porque Jesus pode resolver essa situação. Eu acredito em Jesus e tal, mas essa situação eu tenho dúvidas que ela pode ser resolvida. Aí não vai funcionar. Por isso que nós, como a Auricélia escreveu, nós precisamos ativar a fé diariamente. Na nossa correria de 2023, irmão, a gente se esvazia da fé. Aí você tenta ir na igreja no domingo, mas durante a semana você tá vazio, vazia. Se enche de entretenimento, se enche de distrações, se enche de Instagram, se enche de WhatsApp, se enche de telas,
se enche de várias coisas, de preocupação, de ansiedade. Por isso que aqui no Cola na Videira nós entramos todos os dias há 1.060 vezes, 1.060 dias. Porque o segredo está em ativar essa fé precisa estar viva, senão não funciona. Esses caras, no nome de Jesus, tentou curar pessoas e não conseguiram. O próprio demônio olhou para eles e falou assim, mas vem cá, a gente conhece Jesus, a gente conhece Paulo, o apóstolo, mas e vocês, quem são? Eles não tinham fé, então não funcionou. Por isso que o segredo é você resolver a fé. Bruno, mas agora eu te faço uma pergunta, que eu tenho certeza que alguém tem essa dúvida. Bruno, mas vem cá, eu tenho fé e ela está ativa no nome de Jesus, mas a pessoa não foi curada, mas o problema não foi resolvido. E aí? Se você faz essa pergunta, é uma evidência de que a fé ainda não é viva dentro de você. Não entendi. Alguém não entendeu? Porque é o seguinte, quando a fé viva está dentro de você, quando a fé no nome de Jesus está viva dentro de você, e você declara que algo, por exemplo, você está passando por um deserto financeiro, que a provisão vai vir, que a multiplicação vai vir, que você vai testemunhar o Deus que provê, o dono do ouro e da prata, mas a coisa não acontece, se a fé é viva dentro de você, você está em paz. Você está alegre, como se tivesse acontecido. E eu creio que é esse tipo de fé que Deus gosta. Porque você imagina se a fé fosse viva apenas quando a gente declarasse e visse a cura, declarasse e visse a cura. Deus seria um tirador de pedido, irmão. Deus seria algo do tipo pedido. Eu ordeno em nome de Jesus que você, minha sogra, seja curada. Eu ordeno em nome de Jesus que você que está desempregado vai receber um emprego hoje. Eu ordeno em nome de Jesus. Imagina se só fosse assim que o ser humano falasse e acontecesse, falasse e acontecesse, falasse e acontecesse. Você imagina se fosse assim? Imagina comigo, cara. Eu sei que tá de manhã, eu tô acordado há muito tempo, talvez você acordou agora e tá meio sonolento, mas pelo amor de Deus, misericórdia, que o fogo desça sobre a tua vida aí agora, o fogo do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Vocês estão conseguindo entender? Se a evidência, até a Euca fez uma pergunta para mim muito interessante, e essa pode ser uma pergunta de muitos. E como é que eu sei que a fé tá viva dentro de você? Quando você não vê as coisas acontecendo, mas mesmo assim parece que é como já tivesse acontecido. A sua manifestação corporal, a sua manifestação comportamental, a sua manifestação de paz, de alegria, é como se a situação tivesse resolvida. Desculpa te falar uma coisa, mas eu digo isso de boca cheia. Eu vivi isso na restauração do meu casamento. Bruna era despirocada. Bruna tinha raiva de Jesus. Bruna foi lá no João de Deus procurar a cura. Bruna foi num monte de lugar. Eu tinha certeza absoluta que Jesus ia restaurar o meu casamento. Nem o meu pastor botou fé nisso. E não precisava pôr fé nisso. Quem tinha que pôr fé nisso era eu. Porque eu falei para ele, Deus me deu o sinal. Eu fiz um jejum de 3 dias. Deus me falou que vai restaurar e eu fico nessa fé. E aí ele disse, calma, garoto, não é bem assim que as coisas funcionam. Às vezes Deus vai te dar uma outra esposa, às vezes não vai ser ela. E eu falei, não, é ela. Só que aí eu entendi que... Aí eu até confesso para vocês que eu julguei ele. Falei, poxa, mas ele não tem fé comigo e tal. Aí um dia o Espírito Santo me mostrou. Bruno, mas essa fé não é dele, essa fé é sua. Eu falei, foi com você. Eu não falei, foi com ele. Eu falei, foi com você. Por isso que você não pode ser dependente de padre, de bispo, de Bruno, de ninguém. Você tem que ser dependente da fé em Jesus. Você precisa ouvir a voz dele, porque quando você tem a fé viva aí dentro de você, não há o que aconteça que vai tirar isso de dentro de você. Você consegue entender isso? E talvez essa seja a cura que precisa ser realizada em 100% dessa sala. A cura da incredulidade. E os maiores arrogantes são os religiosos, que falam que tem alguma coisa e não tem nada. Não tem fé. Eu era esse. Não tinha fé coisa nenhuma. Eu tinha era o desejo de ajudar pessoas a fazer boa obra. Eu tinha o desejo de dar dízimo, oferta. Eu tinha o desejo de ir lá e cantar o louvor, porque louvor é bonito. Mas não tinha fé coisa nenhuma. Eu não sei você, mas por mim eu posso falar. Eu não tinha fé, irmão. Por isso que o dia...
que eu tive um encontro com Cristo e tal, e aí passou um tempo, teve um dia que o Espírito Santo falou assim, fala para a Bruna que ela não tem fé. Fala para a Bruna que ela não tem fé em mim. Eu falei, meu Deus, mas isso é uma certa arrogância. Que arrogância o quê, Bruno? Cala a boca e me obedece. E eu obedeci. E ela entendeu, mas foi duro para ela. Pô, mas assim, eu tenho fé sim. Não, você não tem fé, falta fé, pede a fé. Então talvez você que está aqui, você entrou, e você está aí querendo um monte de coisa, que nem esse coxo. O coxo queria dinheiro, irmão. O coxo estava acostumado a querer dinheiro. Era a necessidade dele, real. O cara precisava de ouro e de prata para ter o que comer, real. E vai receber. Mas o que Deus queria entregar para ele era fé no nome de Jesus. Você vai ter esse problema seu resolvido, mas o que Deus quer te entregar hoje, nesta live, é a fé no nome de Jesus. Jesus, por favor, eu dependo do teu Santo Espírito para que isso aconteça dentro da pessoa. Escute uma coisa, eu não estou conseguindo ler o chat, cara. Eu não estou conseguindo ler o chat. Olha só, Lucas, capítulo 18, Jesus contou aos... Aí assim, ó, presta bem atenção para você pegar isso, porque eu sei que essa dúvida é natural. Cara, eu tenho fé no nome de Jesus, eu tô lendo a Bíblia todo dia, eu vou no devocional todo dia, eu tô fazendo a minha parte e não vejo nada acontecer. Se você se encontra nesse momento, dessa maneira, eu quero te dizer uma coisa. Deus está preparando essa fé para você primeiro, para depois as coisas serem acrescentadas em você. Porque se ele acrescenta as coisas logo para você, sabe o que vai acontecer? Se Deus já resolve os problemas, você não vai buscar ele antes de tudo. Você está buscando ele antes de tudo. Ai, que café gelado. É, você, você está buscando Deus, é assim mesmo, é natural, não se culpe não. Mas a gente busca porque a casa caiu, não tem mais para onde você correr. Então deixa Deus ativar a fé em você. Ele quer te dar a fé no nome dele. Inabalável, sabe? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Pois é, isso não é uma leitura de um dia que vai acontecer dentro de você. Deus precisa moldar você aí dentro, para que você possa, antes de tudo, buscar ele sempre. Depois que você receber tudo, você vai continuar buscando ele antes de tudo. Por isso que você não recebeu ainda. Você sabia disso? Por que você não recebeu ainda coisas que precisam ser recebidas? Bruno, eu preciso receber. Então, mas Deus é soberano, irmão. Deus é soberano e ele sabe o quando é melhor te dar. E ele só não te deu ainda, escute isso, mulher e homem, ele só não te deu ainda, porque ele está preparando algo muito maior para você. Não é algo muito maior sabe, a gente tem, então quer dizer que eu preciso de dinheiro, então significa que Deus vai me fazer ganhar na Mega Sena. Tá amarrado em nome de Jesus, inclusive quem joga na Mega Sena. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Você tá de brincadeira se você joga na Mega Sena. Aqui entre nós, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira, que você faz isso? Tá escrito na Bíblia que não existe dinheiro fácil. Tá escrito nas estatísticas de quem ganha na Mega Sena. Sabe o que acontece com eles? Todos falem, é estatística. E tá escrito na palavra de Deus. E você não tá vivendo isso e nada disso tá saindo da minha boca. É porque alguém precisa escutar isso daqui. E às vezes a sua vida ainda não virou porque você ainda coloca fé na Mega Sena. Se liga, meu. Vai na igreja toda semana e joga na Mega Sena toda semana. Você tá de brincadeira com a nossa cara, é? Para com isso. E para de ficar arrastando 20 pessoas fazendo bolão para jogar. Aí, Bruno, é pecado? Vou dizer logo para você, é. Me manda um direct que eu te mando o versículo. Provérbios. Olha só. Por que você não recebeu ainda? Por que você não recebeu ainda alguma coisa? Ainda isso que você precisa? Porque tem um princípio nessa fé que Deus quer entregar para você, porque Ele quer levantar você e a tua família, Ele quer resgatar pessoas através de você, Ele quer usar você como Ele vem me usando, Ele quer usar você. Esquece. Quem entra aqui no Colo na Videira, nós sabemos que Deus me levantou como evangelista, mas na verdade todos nós, filhos de Deus, somos chamados para ser evangelistas. Todos nós, somos filhos de Deus, somos chamados para evangelizar e Deus quer te usar. Jesus ele disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações.
Se Deus te dá, faz os milagres que precisa ser feito aí na tua vida e te dá tudo, você não vai buscar ele em primeiro lugar mais. Não vai, não seja hipócrita, não vai. Deixa afirmar isso dentro de você. Eu fico chateado, eu posso confessar aqui para vocês, eu fico chateado quando a Bruna fala comigo. Eu confesso algo pessoal. Eu fico chateado, eu fico triste. E vou abrir a boca e vou falar mais ainda. Às vezes eu fico com raiva. Aí a raiva não vem de Deus, aí eu falo, sai daqui. Por quê? Ela fala para mim assim, poxa, Bruna, é impressionante a fé que você tem. Sabe, você acorda antes, sabe? Poxa, você acorda antes. Para fazer o seu devocional, você acorda antes da gente, você acorda antes da rotina começar para fazer o seu devocional, você não faz nada antes de começar de fazer o seu devocional. Não tem a ver comigo. Tem a ver com a fé viva que ele coloca sobre toda a criatura, porque está escrito: derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. E quando qualquer que seja o tipo de pessoa, vocês ficam perdendo seu tempo aí com gênero, com não sei o quê, com fulano é isso, fulano é aquilo, pá, 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 pá. Beleza, vocês podem fazer cota, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, dividir aí as coisas. Pode fazer isso aí, vamos dar aqui, pá, pá. Ó, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Pois é, Deus está falando o seguinte: sobre todo tipo de pessoa, eu derramo o meu espírito. Todo tipo de pessoa. Branco, amarelo, preto, papagaio, periquito, cor de papagaio, cor de periquito. Ele quer derramar o espírito dele sobre todo tipo de pessoa nessa live. Não é possível que você não queira isso, cara. É isso que Deus quer. E é isso que vai fazer com que o quê? Você busque ele antes de tudo. Eu escutei essa semana assim, Bruno, eu já acordo direto no celular, nos grupos do trabalho. Como a pessoa estava fechada, e eu conhecendo a pessoa, eu não poderia dar um feedback para ela na frente de outras pessoas, porque ela ia se sentir. A gente tem que ser inteligente no espírito, que o espírito traz a inteligência de Deus. A gente tem que ser inteligente, a gente não pode chutar o Lego. Eu só fechei os olhos, deixei a pessoa falar, e a pessoa estava falando com outra pessoa e eu só orando por ela. Mal ele sabe que daqui a pouco a fé viva vai chegar e ele vai buscar antes dos grupos de WhatsApp, ele vai buscar a presença do Eterno antes dos grupos do WhatsApp, antes do Instagram, antes de trabalho, antes de qualquer coisa. Vá conversar com Jesus. O maior presente que você pode receber é esse. Só que fica tranquilo que você não vai fazer isso na força do teu braço. O Espírito vai te levar, é como um vento. O Espírito vai te levar a isso. Eu não tenho esforço sobre isso. Eu simplesmente desejo isso, porque eu sei que vem do Espírito isso. E é isso que eu quero passar para vocês aqui hoje. Há 1.060 dias eu venho falando isso. E Deus falou, vai ser 3.000, 4.000 dias, 5.000 dias. Você vai, Bruno? Oxi, lógico. 1.000 dias com o Senhor é tão pouco. É tão pouco. Por isso que na Bíblia está escrito que você que tem problema de insônia, ou você que pensa que, não, porque é o trabalho que Deus me deu, e eu tenho que trabalhar de dia, eu tenho que trabalhar de madrugada, eu tenho que acordar de madrugada e trabalhar até a noite. Ei, se liga, meu, você ainda não conhece a palavra de Deus, mas a palavra de Deus vai entrar em você agora, em nome de Jesus, e você vai ter uma rotina diferente a partir de hoje. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Se há alguém aqui nessa sala, mulher ou homem, jovens, que trabalha aí no marketing digital como eu, que pensa que trabalhar que acordar de madrugada como eu pensava e acordar e dormir tarde como eu pensava todos os dias para trabalhar, para conseguir o alimento, para pagar as contas, para poder prosperar, para poder isso e aquilo com toda justificativa racional. Se você é essa pessoa, Deus está te mandando dizer: tá na hora de dormir, porque eu cuido dos meus filhos amados enquanto dormem. Dormir é como um princípio. Tem que dormir, irmão. Tem que dormir. O médico já falou que tem que dormir, você não está dormindo. Aí.
Tem alguma coisa errada. E não adianta, eu não durmo porque eu tenho problema. Eu não durmo porque eu tenho problema. Eu não durmo porque isso. Você tem carência do teu pai, da tua mãe, você tem carência de Deus, você tem carências aí dentro de você que precisa ser resolvida agora. E talvez é esse milagre que precisa acontecer nessa live sobre a tua vida. Por que você não consegue dormir? Quem é dessa sala que não está conseguindo dormir? Quem é que está aqui? Vai começar a dormir a partir de hoje, em nome de Jesus. E ainda que você não tenha esta fé, eu tenho fé do lado de cá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e nós declaramos do lado de cá, vai começar a dormir a partir de hoje, só para você saber quem é Deus. E vai lembrar, só consegui dormir a partir de hoje porque Salmo 127 se cumpriu na minha vida. Porque um jumento lá do Bruno foi usado por Deus para poder declarar essa palavra sobre a minha vida, mas o segredo está na fé do nome de Jesus, como Pedro disse. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. Pela fé, no nome de Jesus, está escrito, pela fé, no nome de Jesus, você vai começar a dormir a partir de hoje. Pela fé, no nome de Jesus. Não adianta você conhecer o nome de Jesus, você precisa ter a fé. Quero te dizer uma coisa, Jó, depois de muitas experiências profundas com Deus, Jó perdeu tudo, filhos, dinheiro, trabalho, fama, status profissional, perdeu tudo. No final da vida dele, antes da restauração, antes de Deus honrar ele, dar dupla honra a ele e tudo mais, Jó lhe disse assim, cara, eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É isso que vai acontecer a partir de hoje na tua vida, mulher e homem. Eu conhecia Jesus só de ouvir as lives. Eu conhecia Jesus só de ouvir falar sobre ele lá no culto da igreja, lá na missa, na capela. Um beijo para minhas amigas freiras de Vitória da Conquista. Se for da vontade de Deus, nós vamos voltar e nós vamos pregar a palavra aí dentro. Sim, sim, essa é a nossa fé. Sim, eis-me aqui, Senhor. Colégio Sacramentinas, um beijo no coração de vocês. Onde eu vivi as piores fases da minha vida, ou a pior fase da minha vida. Foi na infância e na adolescência. Mas Deus pode honrar tudo isso e nos enviar para lá para dentro e ver a glória dele sendo manifestada lá dentro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, não ouve. Eu conhecia o nome de Jesus só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. E aí você consegue, quando Jesus disse, ele contou uma parábola para os seus discípulos, eu termino aqui. Depois que você já entendeu que esse coxo esperava uma coisa e recebeu algo muito melhor. E você já entendeu que a fé no nome de Jesus é que precisa ser ativa dentro de você. Você já entendeu que não precisa conhecer, que não basta conhecer quem foi Jesus. Você precisa ter fé de que Deus ressuscitou ele dos mortos e de que ele está vivo. Você precisa ter fé de que somente ele vive. Você precisa ter fé de que somente ele intercede por nós. E mais ninguém intercede por nós. Para com esse lesco-lesco. Para de ser dominado pelo pai da mentira. Achando... Você está escrito aonde na palavra de Deus que alguém, além de Jesus, está vivo intercedendo por todos nós? Quem? 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 Ai, Jesus, se me proteja. É claro, né? Que eu te protejo. Ó, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Sabe esse João e esse Pedro? Vocês aguentam mais 5, 7 minutos? Deixa eu tomar uma água. E você que tá aí, você aguenta mais 5, 7 minutos? Ou podemos encerrar? Percebe, Tati Debel, que isso é estudo da palavra?
Percebe, Tati DBO? Que isso é estudar a Bíblia? Que é assim que a gente estuda a Bíblia? Isso é o estudo da palavra. Lucas capítulo 18. Você que tem fome como a Tati, como a Erilândia, como o Marco, como a Patrícia, como a Lopes, como a Fernanda Lanzarra. Lucas capítulo 18. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Quem fez João e Pedro estavam nessa galera aqui? Estavam. Pedro e João estavam nesse momento que Jesus contou uma parábola para ensinar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, nesse momento, eles estavam sendo treinados. Aqui eles viveram o treino, mas aqui eles estavam sendo treinados. E aí o que aconteceu? Jesus estava falando, é uma parábola de uma viúva persistente, é uma parábola de um juiz iníquo, um juiz cruel da cidade. Jesus conta a história de que esse juiz cruel nem dava atenção para o caso de uma viúva. Uma viúva, uma mulher naquela época viúva, era a pior coisa que poderia existir. Lepra, ser viúva naquela época também era tão ruim quanto quase que igual lepra, ou se não fosse igual, ou se não for pior. Porque não tinha segurança nenhuma, não tinha liberdade nenhuma, mulheres naquela época não tinham independência como tem hoje, graças a Deus. Então era terrível. Então olha o tipo de fé que quer ser, que precisamos ativar dentro de você, uma viúva persistente. Você precisa ter fé como uma viúva que persiste, irmão. Eu, Bruno Loureiro, você aí, homens e mulheres desta sala, precisamos ter fé como esta mulher viúva persistente. Para que a gente não desanime, para que a gente ore sempre, nunca desanime. É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí ela insiste tanto com aquele juiz que o juiz vai lá e resolve o caso dela para ela parar de encher o saco dele. Só que o interessante aqui é a conclusão de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 6. Então Jesus disse: aprendam uma lição com esse juiz injusto. Jesus está dizendo, pessoal dessa live, se você crê que ele está vivo, né? Se você acha que ele já morreu, então é o Jesus histórico. Esse aí não vai resolver nada na tua vida. Não. É a fé no que está vivo. Na fé no que ele vive. Está escrito na Bíblia. Jesus foi na cidade natal dele e olhavam para ele e falavam, mas esse aí não é o filho de Maria e de José? Esse aí não é o carpinteiro? Ah, esse aí não é o que cresceu com a gente? Aí está bem escrito assim, Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, porque não criam nele. Então, é tudo uma questão de como você olha ele. Mas a minha oração, a minha insistência nesses 1.060 dias é de que as pessoas mais improváveis do planeta Terra estão recebendo abertura de olhos espirituais. Eu tenho visto isso nos últimos 3 anos aqui com vocês. E nós não vamos parar de ver pessoas incrédulas que achavam que Jesus era o histórico, mas que agora, como Jó diz, agora meus olhos veem. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam ele dia e noite? Imagina agora Jesus na sua frente perguntando para você: acaso Deus não fará justiça a você que é escolhida, que clama a ele dia e noite, homem e mulher dessa sala? Quando você tiver algo que não está sendo resolvido na tua vida, você tem que imaginar Jesus na tua frente, imaginar como uma criança, não como um adulto chato pra caramba, não como um adulto, uma mulher e um homem chato. Tá aqui na tua frente um dos caras mais chatos que você pode imaginar. Mas Deus tem resolvido isso dentro de mim. Mas isso aqui ele resolveu. Eu imagino como uma criança. Porque se eu imaginar como um adulto, eu sou chato, irmão. O adulto não consegue imaginar. O adulto é chato pra caramba, é racional, cartesiano. Não consegue. Por isso que Jesus disse, para entrar no reino, precisa ser como uma criança. Para entrar no reino, precisa ser como uma criança que não quer saber. Tem que batizar, eu vou batizar. Tem que receber o Espírito Santo e tem que pedir, eu vou pedir até receber. Eu sou uma criança que peço até receber.
A Betina, quando ela quer alguma coisa, ela pede até receber. O adulto, quando pede alguma coisa e não recebe, desiste na terceira tentativa. É ou não é? Essa é a realidade, não é? Então, por que você ainda não tem a fé como uma criança e continua com essa fé como um adulto insuportável? Eu quero dar a minha opinião. Eu quero escrever no chat. Eu quero ir lá no post e falar que eu não concordo. Eu quero ir lá no post e falar a minha opinião. Pode ir. Até quando você vai ficar indo na internet e se escondendo atrás de comentário? Até quando? Até quando? Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Jesus está dizendo, ele vai fazer justiça sobre esse seu problema. E rápido. Só que é o rápido de Deus. O rápido de Deus é rápido. Às vezes o rápido de Deus, para nós, é demorado, mas para Deus é rápido. Qual que você fica? Com o seu que é demorado ou com o rápido que é dele que é rápido? Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Quando Jesus está dizendo, quando eu voltar, ô doutora, ô Cristina, Munhoz, vocês querem Vivi Machado? Quando eu voltar a Vivi Machado, mais uma cliente nossa aí na live com a gente, um beijo no teu coração, filho. Beijo para todo mundo aí de Florianópolis, Rio Grande do Sul, Passo Fundo, tudo isso daí. Bom demais. Ó, Jesus está dizendo, Deus vai resolver rápido esse seu problema. Deus vai resolver rápido. Ô, Bruno, eu vou resolver seu casamento rápido. Ele, em 7 meses, resolveu meu casamento, colocou na boca da minha esposa um perdão. Sabe o que é mais triste? É pessoas olhar e falar assim, ainda não entendo como que a Bruna te perdoou. É porque os seus olhos não veem Jesus vivo. Você conversa com mortos. Nós conversamos com aquele que vive. E aquele que vive, restaura, renova, regenera, renasce pessoas. Renasce, faz renascer. Faz pessoas nascer de novo, faz famílias nascerem de novo. Faz tudo novo. E para terminar aqui, escute isso. Jesus está dizendo: esse problema vai ser resolvido rápido. Agora, quando eu voltar, a fé dentro de você, Bruno, Bruna, Betina, que é minha casa, e vocês, dentro de vocês, da tua casa, quando eu voltar, eu vou encontrar a fé de quem espera a minha volta, a fé que arde fogo dentro de que espera a volta do Nazareno. Maranata. Tava cantando Maranata com a minha filha esses dias no carro, o dia que nós íamos ser sobre... O dia que Deus nos livrou de um acidente de carro. Esses dias aí. Deus nos livrou de um acidente de carro. E, Bruna, se você tiver aí, você não contou o testemunho ainda. Você falou que é você que tem que contar. Tem que contar. Para glorificar o nome de Jesus. Ah, Deus livrou a gente de um acidente de carro. E, talvez até da morte da Betina. Ai, misericórdia. Misericórdia o quê, irmão? Isso é vida real. Ó, Jesus... Esse Jesus, quando naquele dia que eu falei assim, que eu estava cantando Maranata, a hora vem Jesus, a Betina ria, que ela ria de uma forma diferente. Era o espírito vivo, que fazia ela rir daquela maneira, de quem espera a volta de Jesus e clama a volta dele. Então você clama muito para que os seus problemas sejam resolvidos, Bruno, mas quando é que você vai começar a clamar a minha volta? Quando é que você vai clamar a fé viva que espera aquele que vive e volta e volta? Você que está aqui nessa live, Deus te ama demais. E Ele te trouxe e te dá um toque aí, toca você aí na tua alma. A partir de hoje, as suas orações vão mudar. Vai mudar a sua oração, mulher e homem. Você vai começar também, e antes de tudo, pedir a fé de quem espera Jesus. A fé de quem chega e fala assim: Jesus, quando você voltar, você vai encontrar fé em mim.
porque eu vou batalhar, eu vou priorizar isso todos os dias na minha vida. Eu vou priorizar isso. Então, talvez agora você tenha a resposta do porquê que eu entro todos os dias aqui com você. Talvez agora você tenha a resposta. Só viu agora, né? Que bom. Eu também demorei tanto tempo para ver isso. Eu demorei 32 anos da minha vida. Eu vi minha mãe a adolescência inteira indo na igreja. Eu ia na igreja em 2011, 12, 13, 14, 15, até os dias de hoje, mas de 2012 a 2018, eu ia em célula, eu ia na igreja, eu ouvia falar de Jesus e tal. Aí em 2016, eu estava em depressão, a amiga da Bruna, Ariane, se você tiver aí um beijo no teu coração, a Ariane e o marido dela, o Maca, pode deixar que tá voltando ele. O Maca me levaram num encontro com Deus, foi maravilhoso, 3 dias, uau! Eu recebi uma palavra lá, uma promessa que se cumpriu em 2020. Mas em abril de 2019, faz pouquíssimo tempo, em abril de 2019, eu enxerguei Jesus. Não em carne na minha frente, eu não preciso enxergar ele em carne. Eu também não tive uma visão da imagem dele. Olha, Jesus era cabeludo, Jesus ele tinha uma cor assim, assado. Para com essa lenga-lenga. Eu recebi o espírito dele. E é esse espírito que eu quero entregar para você aqui, em nome de Jesus. Que você, a partir de hoje, mulher e homem, você pode aí tá cheio de problema. Eu também tenho. E você nem imagina. Mas que você possa, a partir de agora, receber, no nome de Jesus, a fé. A fé. E quem sai daqui com a fé viva, vai sair daqui andando. Tá andando. Nossa, mas como essa mulher tá andando se o marido dela saiu de casa? Como essa mulher tá andando se tá tudo bagunçado na vida dela ainda? Como que essa pessoa continua andando mesmo alguém que morreu? Como que essa pessoa continua andando mesmo alguém no leito da UTI? Como essa pessoa continua? Pois é porque ela tá com a fé viva, está com a fé viva no nome de Jesus. Ela recebeu o Espírito de Jesus. Ninguém te ensinou isso na infância. Eu estudei em colégio religioso, ninguém me ensinou isso lá. Ninguém. E é isso que liberta o ser humano. O recebimento do Espírito de Jesus. Não é desenhar um quadro como uma pomba, não é pegar uma pomba e botar aí na sala, não é nada disso. É você, de fato, em um momento muito, muito individual, secreto, que ninguém vai ficar batendo palma, você recebe esta fé, este Espírito de Jesus. Você é corpo, alma e espírito. Mas a partir de hoje você continua sendo corpo e alma, mas o teu espírito vai ser guiado pelo Espírito de Jesus. O Espírito de Deus convence o espírito do homem, do ser humano. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, todos que ficaram aqui até o final, em nome de Jesus, e os que saíram também, corpo, alma e Espírito de Jesus guiando, convencendo o espírito do ser humano. E aí, de fato, aqui eu encerro. De fato, aqui eu encerro. Sabe por que tudo isso? Tem muitos aqui que já vivem isso. Eu quero honrar o nome de Jesus, declarando a palavra dele aqui, de que alguns já estão vivendo isso, outros vão viver a partir de hoje, e eu declaro sobre todos. Sem dúvida. Sem dúvida. Estou lendo aqui a Bíblia. Sem dúvida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vocês são uma carta de Cristo. Maria Ângela, minha mãe, obrigado. Ana Carol, Sandra, Wilka, Fernanda Lanzarra, vocês são carta de Cristo. Margarete Cury, que mostra
os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Carolita Souza, Tati DBO, Luciana Garrido, Moreira Francis de Assis. Se for a mãe do Alexandre Ferro de Assis, um beijo no teu coração. Se não for, também um beijo. Nancy Cristina, Equilíbrio em Foco, Vitória da Conquista, Suíça da Bahia, Claudicineide, Kátia Souza, Julie Boy, Julie, vocês são cartas vivas de Cristo. Por quê? Porque o Espírito do Deus vivo escreveu a palavra dele no coração de vocês. Isso é muito glorioso, cara. Vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Eu declaro, ainda que haja resistência, ainda que haja incredulidade aí dentro, a palavra de Deus começa a se tornar dentro de você, pelo Espírito do Deus vivo, escrita no teu coração. Escrita. Cartas vivas de Cristo. Aonde você for, a pessoa vai ver algo diferente em você. Aonde você for, você vai causar sede do evangelho. Sede. Pessoas querendo a mesma coisa que você carrega. E Paulo disse que estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Eu estou certo disso do lado de cá, porque é grande a confiança que temos por Deus, em Deus, por meio de Jesus. Não que nos consideremos capazes de fazer alguma coisa por conta própria, a nossa capacitação vem de Deus. Vem de Deus. Então, de verdade, eu tenho certeza que alguém vai testemunhar. Você entrou de uma maneira, mas você vai sair daqui andando. Em nome de Jesus. Assim como esse coxo. Você é carta viva. Não importa a idade que você tem. O meu pai na fé tem quase 70 anos. 67, eu acho que ele vai fazer. Parece uma criança. Por quê? Porque ele é carta viva de Cristo. A palavra de Deus foi escrita pelo Espírito do Deus vivo no coração dele. Então ele vive. É dessa maneira que você vai tocar o seu dia hoje. Você está entendendo? Você está entendendo que é dessa maneira que você vai tocar o seu dia hoje? Se ainda você tiver alguma dificuldade de se permanecer andando vivo durante o dia, de hoje, irmão, amanhã é outro dia. Começa a ter que buscar de novo. Até você entender o segredo. Se você tiver alguma dificuldade durante o dia, mulher e homem, você vai fechar os olhos, imaginar Jesus na tua frente e falar: por mim, eu paro agora 3 da tarde, 2 da tarde, eu não sei que horas que vai vir a dificuldade. Mas por você, Jesus, eu vou. Por mim, o desânimo tá tão grande que eu paro. Mas por você, Jesus, eu vou. Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. Obrigado por